No ano passado, o número de refugiados alcançou um recorde histórico. 65 milhões e 600 mil pessoas foram deslocadas à força de seus lares, fugindo de guerras, perseguições e desastres naturais. É um drama humano de enormes proporções para os refugiados e um grande desafio para os povos e países dispostos a acolher essas pessoas. Convidamos para conversar conosco, aqui no Cidadania, Luiz Fernando Godinho, oficial de informação pública do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Godinho, obrigado pela sua presença. Obrigado. Para começar, por que o aumento tão grande de refugiados em apenas um ano? Olha, o aumento se deve a uma conjunção de fatores, né? Hoje a gente tem no mundo uma série de conflitos que ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo de conflitos antigos que não são solucionados. Então, essa combinação de fatores força cada vez mais o número de pessoas a deixar os seus locais de origem e buscar essa proteção em outro local, seja num outro país ou em pontos diferentes do seu próprio país, né? Mas o fato é que essa convivência de guerras antigas que não se acabam com guerras novas gera esse deslocamento astronômico que nós estamos vendo hoje no mundo. No momento, o ponto de maior migração de refugiados no mundo seria o Oriente Médio, realmente? A Síria continua sendo o principal fator causador de deslocamento forçado no mundo, tanto em direção a outros países como dentro do próprio país, né? Mas o relatório que nós divulgamos traz luz para uma situação que voltou a preocupar, que é a situação no Sudão do Sul. É o país mais jovem do mundo, mas que infelizmente já se encontra numa guerra horrorosa e que já causou mais de 3,3 milhões de pessoas refugiadas desde então. Houve um recrudescimento do conflito desde a metade do ano passado e isso impactou muito fortemente as estatísticas globais de 2016. Qual é o trabalho em campo do Alto Comissariado? Olha, nessas grandes operações humanitárias, o Alto Comissariado ele tem, por delegação da Assembleia Geral, o papel de coordenar essa resposta que é dada aos refugiados. Mas, obviamente, que a gente não faz esse trabalho sozinho, a gente atua com os governos, a gente atua com outras agências humanitárias da ONU, com organizações não governamentais, porque essas operações humanitárias muito grandes, elas são extremamente complexas e carecem, muitas vezes, uma expertise que nem sempre a gente tem dentro da própria casa. E é importante realmente trabalhar em conjunto, porque esses diferentes especialistas trazem contribuições específicas para a administração de uma crise humanitária como essa. No caso da Síria, a gente acredita que a maior parte dos refugiados tem se deslocado em direção à Turquia, né? No caso do Sudão do Sul, países vizinhos ali na África... Todos os países vizinhos do Sudão do Sul têm sido impactados por essa crise. Lá também temos uma guerra, uma guerra civil? Temos uma guerra civil que começou no final de 2013, por um desentendimento entre o presidente e o vice-presidente, e a coisa se evoluiu para um conflito étnico. Então, hoje é um conflito que não tem mais nenhuma relação com a questão militar, digamos assim. É um conflito que é guiado apenas pelas diferenças étnicas, o que torna ele muito mais imprevisível e muito mais devastador, né? São origens tribais, muitas vezes, né? Esses conflitos. São grupos étnicos diferentes e que, porque um líder é daquela etnia, então a outra etnia se torna automaticamente adversária a ponto das pessoas poderem cometer as mais diferentes atrocidades, que são feitas tanto pelas forças governamentais como também pelas chamadas forças rebeldes, né? A ONU naturalmente atua no mundo todo. O trabalho em campo é um trabalho perigoso, né? A gente tenta trabalhar com o maior nível de segurança possível, mas, claro, infelizmente a gente tem visto cada vez mais um ataque, muitas vezes deliberado, às agências da ONU, aos trabalhadores humanitários, especialmente, que se expõem no sentido de estarem ali no fronte, né? Nas zonas de conflito, nas zonas de conflito, né? Recebendo as pessoas que estão fugindo desse conflito. Então, como os conflitos também têm se tornado mais complexos, com atores cada vez mais diversificados, muitas vezes o trabalho humanitário acaba se associando a um ou outro desses atores e é retaliado pelo ator concorrente, digamos assim.
Então, é um trabalho bastante, esse trabalho de frente mesmo, ele é bastante complicado, mas a gente procura, obviamente, que a gente tome uma série de medidas para minimizar esses riscos e trabalhar com a devida segurança para que a gente possa prestar essa assistência que as pessoas necessitam. No relatório que vocês divulgaram há pouco, um número choca especialmente. Dos 65 milhões de refugiados, metade são crianças, né? É muito difícil você estabelecer um socorro para essas famílias que estão fugindo desesperadamente de suas casas. Quais são, basicamente, as providências que a ONU toma quando ela se vê diante de uma situação dessas? As crianças elas têm uma vulnerabilidade adicional pelo fato de serem crianças, né? E num processo como esse de fuga, de uma guerra, de um conflito, às vezes as famílias são separadas, né? As pessoas, a gente tem muito relato, às vezes acontece uma explosão, cada um sai para um lado literalmente e isso provoca realmente uma separação das famílias e um número de crianças também desacompanhado muito grande, né? E, obviamente, que as crianças elas demandam atenção especial por essas vulnerabilidades e, de uma maneira geral, uma das ações que são feitas nesses casos de assistência humanitária emergencial nessas crises é, por exemplo, garantir que elas tenham acesso, que elas possam permanecer tendo acesso a serviços de educação, por exemplo. Há todo um esforço para, no caso de crianças refugiadas, você conseguir fazer a investigação para reuni-las com a família de origem ou com pessoas que são próximas do círculo familiar. São tomadas providências adicionais para esse caso porque elas, infelizmente, representam têm uma vulnerabilidade adicional, né? A ONU tem alguma estatística sobre o número de pessoas que, depois de deslocadas por um conflito, conseguem retornar efetivamente para os seus lares? Porque, assim, às vezes os refugiados passam décadas longe de casa, né? Não, o relatório desse ano registrou isso muito claramente. Houve um decréscimo no número dos chamados deslocados internos, né? Que são aquelas pessoas que sofrem o mesmo problema do refugiado, mas que permanecem dentro do seu próprio país. Houve um retorno de aproximadamente 500 mil de deslocados internos para os seus locais de origem. Então, a gente viu isso exatamente de maneira muito positiva, né? Mas ainda é um volume de deslocamento muito grande e o número de novos deslocamentos também é muito grande, né? Em 2016 foram registrados mais de 10 milhões de novos deslocamentos. Então, isso mostra que essa tendência ainda é uma tendência de crescimento e que essas pessoas que hoje são deslocadas internamente, se não houver uma melhoria da situação no país onde elas se encontram, tendem a deixar o país, a cruzar uma fronteira e solicitar refúgio em outro país. Normalmente, quem está fugindo de um conflito está fugindo de uma situação de emergência e sai quase sem nada, sem recursos, inclusive. Então, além de perigoso, o trabalho de acolher os refugiados também é um trabalho dispendioso. Como é que a ONU arca com essas despesas todas? Olha, essas grandes operações humanitárias, elas têm contribuições da comunidade internacional, né? No caso do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, há todo ano uma projeção orçamentária para o ano seguinte, para os 2 anos seguintes, e há um chamado à comunidade internacional para que ela possa financiar. No caso do Acnur, 98% do nosso orçamento vem dessas contribuições voluntárias, tanto dos países como de indivíduos ou também de empresas, né? Há um trabalho muito grande para garantir o financiamento dessas operações, que são realmente muito dispendiosas, né? As pessoas que quiserem ajudar, por exemplo, os refugiados, no caso da Síria ou do Sudão, elas podem fazer doações diretas? Os brasileiros podem fazer doações diretas? Claro. Eu agradeço por essa pergunta. Nosso site, o www.acnur.org.br, as pessoas encontrarão ali um link para uma página de doação que as pessoas podem doar em real, ou uma doação única, ou mesmo uma doação regular, que é uma maneira de dar sustentabilidade a essas operações. A contribuição dos indivíduos, né, das pessoas, a contribuição financeira das pessoas às operações humanitárias tem crescido cada vez mais e se tornado uma fonte importante de financiamento dessas operações. Você podia repetir para a gente o endereço eletrônico, o site para a gente? Claro, www.acnur.org.br. Estamos vendo aqui na tela. Obrigado.
Quais são os países que hoje têm mais recebido refugiados no mundo, principalmente no caso da Síria, assim, que eu acho que é, no momento, a situação de maior gravidade, né? Sim, pelo segundo ano consecutivo, a Turquia se tornou o país com maior população refugiada, exatamente por causa da questão na Síria, né? É interessante quando você lê o relatório que há uma relação direta entre os países que recebem refugiados e os países onde estão os conflitos. E isso nos ajuda um pouco a desconstruir essa ideia de que se trata de uma crise do mundo desenvolvido, dos países ricos. Isso é, no mínimo, uma meia-verdade, no sentido de que a gente tem mais de 80% dos refugiados hoje em países de renda baixa, de renda média, em países com baixo índice de desenvolvimento humano. Então, isso mostra um total desequilíbrio, né, entre do impacto dessa crise humanitária sobre os países. São, em geral, pessoas pobres se deslocando para áreas também pobres. Claro, que já né? já necessitariam de um apoio, independentemente de qualquer tipo de conflito. Uma vez que elas recebem um fluxo muito grande de refugiados, há, obviamente, um impacto sobre os recursos disponíveis, há um impacto sobre as comunidades que acolhem essas pessoas. Então, é importante ver que é necessário, sim, apoiar as operações e apoiar também esses países que hoje estão recebendo refugiados. Se olhamos, por exemplo, no caso da Síria, né? Se fala muito de que temos 1 milhão de refugiados sírios na Europa. Não é o caso de desmerecer isso, realmente é um impacto importante, mas os países vizinhos à Síria têm mais de 5 milhões de refugiados. E são países muito mais pobres e com muito menor capacidade de resposta do que qualquer nação europeia. Verdade, né? Claro. A questão do Sudão do Sul também é um exemplo bastante ilustrativo. Esses refugiados estão indo para países como Uganda, Etiópia, enfim, países, o próprio Sudão, né, o vizinho do norte, países que têm uma infraestrutura ou uma capacidade de resposta, ou um serviço público muito inferior ao da Europa ao da Ocidental, Europa. claro, Então, claro. é importante ressaltar isso. É uma crise global, mas que tem afetado desproporcionalmente os países em desenvolvimento. Além dessa questão da estrutura para acolher os refugiados, muitas vezes o Alto Comissariado enfrenta uma dificuldade da resistência das populações em receberem os refugiados. Alguns países, alguns povos enfrentam o fantasma do terrorismo. Em outros países você tem questões como a crise econômica. Às vezes é natural que a pessoa tenha o receio de receber uma leva grande de pessoas, quando às vezes falta emprego para ele mesmo. Essa reação é natural? Como é que a ONU lida com esse tipo de resistência? Olha, é uma reação, infelizmente, natural. Tenho que concordar com você por essas razões que você também identificou, né? Aí o que a gente tem feito constantemente é difundir, digamos assim, e explicar cada vez mais as razões pelas quais aquelas pessoas estão ali, né? Ninguém quer ser refugiado, todo mundo que é refugiado, que se encontra numa situação de refúgio, foi forçado àquela situação. É diferente de um imigrante voluntário, Diferente né? de um imigrante econômico que planeja, que passa anos juntando dinheiro para tentar a vida em outro país, né? O refugiado, exatamente, muitas vezes é um conflito que começa do nada ou imediatamente começa a acontecer numa comunidade, a pessoa é obrigada a fugir e muitas vezes literalmente com a roupa do corpo, né? Então, a gente, ao explicar, ao demonstrar as razões pelas quais aquelas pessoas se encontram naquela situação, a gente consegue, digamos, criar um ambiente mais propício a esse acolhimento. Mas é um trabalho constante, porque, infelizmente, a gente vê muitas vezes esse medo, esse receio que as pessoas têm naturalmente, sendo, digamos, manipulado por políticas conservadoras que tentam aumentar, potencializar essa reação que as pessoas já teriam. E esse medo não leva a lugar nenhum, esse medo apenas nos paralisa e impede que a gente possa, como cidadãos também, reagir e acolher essas pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Nós vimos o caso do Reino Unido com o Brexit, né, que essa questão dos refugiados foi muito explorada durante essa discussão, né, de não vamos receber esses refugiados aqui porque entre eles tem radicais islâmicos, vamos estar acolhendo terroristas. Nada disso, isso é um certo mito, né, apesar de que é possível que aconteça, mas isso não impede que as pessoas tenham, como você disse, esse gesto humanitário, né? Não, a gente reconhece, obviamente, as preocupações de segurança dos países e os países têm toda a autonomia e soberania para fazer a regulação migratória, para fazer o seu controle de fronteira. Mas nós temos que ter esse controle de fronteira de uma maneira humanizada, né? Não podem ser barricadas que simplesmente impedem
a entrada das pessoas. Existem muitas maneiras de fazer uma identificação, de fazer de entender quais são as razões que aquela pessoa está ali, né? Hoje existem os chamados fluxos mistos, né, que misturam exatamente migrantes econômicos com pessoas em necessidade de proteção. E existem já uma variedade de manuais e técnicas em que os países, as autoridades migratórias podem identificar e encaminhar os casos de acordo com a necessidade delas, né? No caso da Europa, quais países vocês têm conseguido uma melhor colaboração, um melhor diálogo? A Alemanha, né? Não, a Alemanha tem recebido muitos refugiados, mas a principal resposta tem sido dada também pelos países de entrada, né? Quer dizer, tanto a Grécia quanto a Itália, eles têm respondido a essa situação de uma maneira bastante vigorosa, né? Nós vemos ali tanto as forças de patrulha marinha da Europa, da Itália como da Grécia, e mesmo programas de patrulhamento marítimo da União Europeia atuando no resgate dessas pessoas, né? Mas é uma grande quantidade de pessoas e isso realmente impacta as economias como um todo, né? Brasil, como é que está a situação no Brasil em termos de refugiados? Nós temos dois casos que são os mais conhecidos, pelo menos para as pessoas em geral. Os haitianos, né, no Acre, e agora o caso dos venezuelanos em Roraima. Temos 13 mil venezuelanos em Roraima. Como o Brasil tem lidado com essa situação? Bom, primeiro um pequeno esclarecimento. Os haitianos eles não foram considerados refugiados porque a normativa internacional e a legislação brasileira sobre refúgio não prevê as questões ambientais como fator causador de refúgio. Então, uma catástrofe natural não está coberta, digamos assim, as vítimas de uma catástrofe natural ou de um evento climático extremo não estão cobertas por esse arcabouço legal, tanto internacional quanto brasileiro, então, no que diz respeito ao refúgio. Um conflito ou uma perseguição política ou uma religiosa? Perseguição política, uma questão religiosa, uma questão étnica, uma questão social, às vezes, né? Pode ser a perseguição a um grupo social específico. Então, isso é o que define o refugiado, né? Uma pessoa que foge por temer uma perseguição relacionada a esses fatores. Mas, enfim, feita essa correção, a gente nota o Brasil confirmando, digamos, uma tradição já histórica de acolhimento dessas pessoas, né? Há 20 anos o Brasil tem uma legislação que trata do tema de refúgio. O Comitê Nacional de Refugiados, que é o órgão governamental que processa, analisa e cuida das políticas públicas em relação ao refúgio, tem funcionado regularmente, processando esses pedidos, e o Brasil mantém as suas fronteiras abertas, né? Além do mais, não devolve essas pessoas para o seu país de origem, o que também é uma pedra angular, fundamental, de toda a sistemática internacional de refúgio. É óbvio que esses níveis mudaram, né? A lei, quando foi criada, o nível de refugiados no Brasil era um, e hoje isso aumentou por essa dinâmica. Quer dizer, o Brasil, mesmo longe dos grandes conflitos, está conectado nessa aldeia global em que a gente vive. Então, mesmo a gente estando longe, a gente recebe fluxos de todas essas crises. Não é à toa que os sírios continuam sendo a maior população entre os refugiados reconhecidos aqui no Brasil. Então, a gente tem trabalhado com o governo brasileiro, com outras autoridades e também com outros interlocutores da sociedade civil, do setor privado, também do legislativo, para melhorar as condições, para melhorar os mecanismos de acolhimento, recepção e proteção a essas pessoas aqui no Brasil. O governo de Roraima alega enormes dificuldades e sempre pede muito socorro aqui ao governo federal para enfrentar esse problema dessa leva enorme de venezuelanos que tem chegado lá. A ONU está presente? Sim, a gente já participou, juntamente com autoridades tanto nacionais como estaduais e municipais, de algumas missões de avaliação para entender realmente essa situação, né? No caso de Rondônia, hoje existem claramente um grupo de venezuelanos não indígenas e um grupo específico de indígenas venezuelanos que estão buscando essa proteção no Brasil. Estamos exatamente trabalhando, apoiando o governo federal para que, junto com as autoridades locais, possam definir uma estratégia de responder a essa situação, que é uma situação nova. Então, nós temos apoiado, dentro desse papel que nós temos aqui no Brasil de assessorar as autoridades, temos apoiado para poder oferecer soluções, recomendações, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista prático também.
Os refugiados, se pode ser, a questão é exatamente essa. Os venezuelanos em Roraima podem ser considerados refugiados por causa da situação política no país ou a ONU ainda não tomou essa posição oficialmente? Olha, essa análise exatamente está sendo feita agora. Toda pessoa, quando solicita o refúgio, ela tem que contar uma história, né? Ela tem que contar por que ela está solicitando o refúgio. Então, essas informações estão sendo colhidas pelo governo nesse processo de receber as solicitações de refúgio e serão devidamente analisadas no âmbito do Comitê Nacional de Refugiados. Perfeito. Uma das dúvidas que as pessoas têm é, se vamos acolher esses refugiados e eles vão entrar no mercado de trabalho disputando com a gente, qual é a atitude que a ONU pode tomar para esclarecer as pessoas que muitas vezes os refugiados, eles vêm aqui, inclusive são pessoas qualificadas e que são mão de obra que pode suprir demandas que existem no nosso mercado? Nós temos inúmeros exemplos disso, né? E não só aqui no Brasil, como em outros países do mundo. Então, os refugiados, eles realmente trazem consigo uma bagagem cultural, acadêmica, profissional, que certamente pode contribuir para aquela economia da comunidade onde ele se encontra, né? As experiências que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, com empresas que contratam refugiados, é extremamente positiva. Elas consideram os refugiados trabalhadores muito qualificados, comprometidos, né? E no caso do Brasil, os últimos números do Comitê Nacional de Refugiados falam em 9.500 pessoas reconhecidas como refugiados. Eu acho que muito isso pouco, né? Não representa qualquer tipo de risco, qualquer tipo de competição para um mercado do tamanho do mercado do Brasil, né? Mas certamente os refugiados têm a capacidade e, se é dada a eles as condições necessárias, eles contribuem de maneira muito clara, muito efetiva para a sociedade na qual eles se encontram, porque é o interesse deles, né? Eles precisam dessa oportunidade e, se é dada essa oportunidade, eles certamente responderão a contento, sem nenhum tipo de disputa, sem nenhum tipo de tomar o emprego do outro, mas de contribuir e poder até devolver, de certa maneira, aquela recepção que ele está tendo naquela comunidade específica, né? Godinho, muito obrigado pela sua presença no programa Cidadania, obrigado pela conversa. Eu que agradeço e agradeço a atenção dos telespectadores. Obrigado. Você pode rever esse e todos os outros programas em nosso site, senado.leg.br/TV. Fale com a gente, mande a sua sugestão, ligue grátis para 0800 61 2211 ou mande um zap para 61 999 66 1616. Obrigado pela audiência e até a próxima.